Olá, esse aqui é um vídeo sobre o RetinaNet, ou RetinaNet. Eu vou começar falando da diferença de detectores de objetos que funcionam em um e dois estágios. Vou começar por dois estágios. Eu tenho um vídeo sobre o Faster RCNN, que é um exemplo de um detector de objetos em dois estágios, que eu recomendo que vocês assistam até antes desse aqui. Quando você tem os de um estágio, que vieram depois, inclusive, que é o YOLO e o SSD, são dois exemplos bem conhecidos de detectores de objetos com um estágio. No vídeo da Faster RCNN eu explico isso mais detalhadamente. Aqui é só para dar uma visão geral dos dois estágios. Né? No primeiro estágio, então, você tem esse reticulado, né, esses pontinhos vermelhos aí, que corresponderiam a pontos, né, na imagem de entrada. Para cada ponto desse, é, é definido um retângulo, tá? Também chamado de bounding box, né? Um retângulo para cada ponto. Tá? Então eu estou mostrando aqui só um retângulo e na verdade não é só um retângulo, é um conjunto de retângulos. O nome usado no artigo da Faster RCN é âncora. Então você tem aqui, e essas âncoras podem ter diferentes tamanhos, tá vendo aqui eu estou mostrando alguns tamanhos, e também uma diferença na dimensão. A razão entre a horizontal e a vertical também pode mudar. Então você tem agora aqui um monte de âncoras, tá? Milhares de âncoras. Então para cada ponto aí você tem lá, sei lá, 10 âncoras. Esse é um parâmetro do detector, ok? E no primeiro estágio você faz o quê? O que acontece? Dessas âncoras todas, né, são selecionadas, né? Na verdade você treina um classificador para escolher aquelas que têm mais probabilidade de conter um objeto. Okay? E aí você seleciona, no caso do Faster RCNN, você seleciona 2.000 dessas âncoras, as 2.000 melhores, né? As que têm mais chances de ter um objeto dentro. E além disso, né, essas camadas aí também tentam estimar que tipo de transformação você faz do retângulo para ele ficar, para se enquadrar melhor ao objeto que você quer detectar, aos objetos. Então a primeira fase seleciona algumas âncoras, ok? Aí na segunda fase, no segundo estágio, vou chamar de estágio aqui, é que acontece a classificação mesmo, para cada âncora dessa que foi selecionada, se tem ali algum objeto, na verdade, qual é a classe desse objeto. Aqui eu estou dando um exemplo que a gente quer classificar entre humano e ema, são as duas classes. Então você tem o fundo e você tem ema, que encontra duas emas e dois humanos. No caso de um estágio só, você continua tendo o reticulado, né? Você continua tendo as âncoras, você define as âncoras ainda, para cada ponto desse você tem aquele monte de âncoras, mas você vai agora diretamente classificar, dar um jeito de classificar essas âncoras para dizer qual objeto é. Então você não tem uma fase onde você vai primeiro identificar as âncoras mais prováveis de ter objeto e depois classificar. Você já classifica diretamente. Eu tenho um vídeo aí sobre YOLO, que é um exemplo de classificador em um estágio. E aí então eu já classifico diretamente, você não tem aquela fase então de selecionar as melhores âncoras. Um problema com isso, que é o que o RetinaNet tenta solucionar, desculpa, é o seguinte. Então, eu dou o exemplo aqui do humano. Então eu tenho duas âncoras aqui, que estão próximas de humanos, mas o que acontece é que você vai ter muito mais âncoras que não estão relacionadas ao humano, dependendo do problema. Né? Tem problema que isso não acontece, mas tem problema onde que o fundo é muito maior do que os lugares onde você tem objetos. E quando você pega uma classe só, o humano, por exemplo, e pensar no resto, né, você tem um desbalanceamento muito grande. Isso é um problema para esse tipo de classificador, né, que a gente usa normalmente nos detectores de objeto. Né? Porque quando você tem muitos objetos de uma classe, aquela classe acaba tendo uma influência maior, né? Aparece mais nos exemplos de treinamento,
e você corre o risco de o seu classificador ficar melhor para classificar fundo do que classificar os objetos de interesse. E esse é o problema que a RetinaNet tenta resolver. No caso do FastRCNN, esse problema ele é reduzido porque como tem o primeiro estágio e ele já seleciona as regiões onde tem mais chance de ter objeto, ele já elimina muito do fundo. Então o impacto não é tão grande na classificação. Uma outra coisa que o Faster faz é na hora de criar o mini lote de treinamento, tenta balancear isso, para não ficar muito mais exemplo de fundo do que da classe. Então tem algumas estratégias. A RetinaNet usa uma outra estratégia. E essa aqui é a ideia central, mais importante do artigo, que é onde eu vou me concentrar agora. Eu vou primeiro fazer uma revisão aqui, né, do que é uma função de perda. Então aqui você tem uma função, tá? Eu mostrei a função. No eixo X ali, o que a gente tem é a probabilidade que o classificador, enquanto ele está aprendendo, sempre tem os pesos lá que vão sendo ajustados. Mas para qualquer exemplo que você dá, ele te retorna uma probabilidade daquele exemplo ser da classe que você está tentando aprender. Aqui vamos supor que seja humano a classe, né? Então esse aqui é um exemplo de um humano. E vamos supor que o seu classificador naquele momento da aprendizagem, né, ele não terminou ainda, mas está ainda, ele retorna ali um 80%, 1,8. O que esse 0,8 quer dizer? Você pode interpretar como sendo 80% de chance de ser um humano, é o que o classificador naquele momento acha. Então ele está no caminho de acertar esse exemplo aí, né? Ele não está batendo o martelo, mas bota um 80%. Lá no eixo Y, o que a gente tem? Você pode interpretar como sendo uma espécie de punição, né, em relação à resposta do classificador. É a função de perda. Então, para esse exemplo aqui específico, se o classificador retorna 0,8, a função de perda está dando 0,2. Quer dizer, é uma punição pequena, mas é uma punição. 0,2 não é zero. Só se fosse 1, né, se desse 100% ali, a punição seria zero. Né? Caso, né, o nosso classificador, para esse mesmo exemplo, estivesse retornando, por exemplo, o 20% ali, o 0,2, a punição já é bem maior. Então, essa função aí, né, não é por acaso que ele tem esse formato. Né? Quanto pior, né, a classificação que ele está dando para esse exemplo, é quanto mais próximo do zero. É um humano e ele está jogando ali que é 20% só a chance de ser humano. Então tem uma punição alta. Conforme vai se aproximando do zero aí, a punição vai aumentando exponencialmente. Esse valor da punição é muito importante, porque na hora de calcular o gradiente, né, para esse tipo de função aqui, quanto maior esse valor, né, para essa função aqui o gradiente vai ser bastante alto também, né, vai acompanhar, né, é uma função logarítmica, vai ter mais influência no aprendizado, né, na hora de fazer os ajustes, né, dos valores. Quanto maior a punição, mais influência. Quanto maior o valor, né, da função de perda, né, pior. Isso quer dizer que mesmo, né, o cara que ele acertou ali, né, o 0,8 ali, que ele está, né, quase perto de 100%, provavelmente você usaria isso para dizer que é humano, vai ter uma influência também, mas bem menor do que os caras que ele errar feio. Então, os caras que ele acerta também tem uma influência menor, mas tem uma influência. E aqui está o centro. Essa função aqui especificamente tem um nome, tá? Esse aqui eu gerei com o Python, Matplotlib. Essa aqui é uma função muito usada, que é a cross entropy. A função de perda é loss function, tá, em inglês. Loss function. É a perda por entropia cruzada. É a entropia cruzada. É essa função aqui, que é essa aqui, ó. É o negativo do logarítmico. Né, da probabilidade ali de baixo. Então, é uma função bem simples, muito usada, mas que tem um comportamento bem interessante, conforme eu mostrei aí. Né? Quanto pior o erro dele, né, quanto mais longe que está de acertar, maior a punição. O problema é que mesmo quando ele acerta ali, quando está no 0,8, 0,6, tem ali uma punição que vai ter uma influência no aprendizado. E aí vem a proposta central da RetinaNet, que é uma nova função de perda, uma loss function, que é essa aí que eu estou mostrando, que acrescenta um termo a mais, tá vendo? 1 menos x elevado a gama, certo?
Esse termo, ó, o gama aqui, ele um parâmetro do RetinaNet, é um hiperparâmetro. Se você colocar zero no gama, o que acontece? Alguma coisa elevada a zero, vai dar 1 ali e vai ficar igualzinho a cross entropy, a entropia cruzada. Certo? Vai ficar igualzinho. Então a função é essa que eu estou mostrando aqui, que é igualzinha àquela anterior. A coisa fica interessante conforme você vai aumentando esse gama. Ó, aumentei para 0.5, olha o que acontece. Tá vendo ali? Ó, o formato da função está mudando. Ó, gama igual a 1, é a linhazinha verde. Gama igual a 2, vermelha. Ó, gama igual a 5, olha o que está acontecendo aqui. Então aquele mesmo exemplo, lembra que dava 0.8 agora? A perda associada a ele, ó, vai ser agora muito próximo de zero. Isso quer dizer que lá na aprendizagem, né, na hora de calcular o gradiente e fazer a retropropagação, esse exemplo aqui vai influenciar muito pouco na aprendizagem. Vai influenciar muito pouco na aprendizagem, porque está muito próximo de zero. E quanto mais certeza o classificador naquele momento tem sobre o exemplo, que é quanto mais próximo de acertar, né, 100% ali do exemplo, menos, né, menor a punição e menos influência no aprendizado. Por que isso é interessante? E aqui vem a heurística central do RetinaNet, né, a justificativa principal e a coisa mais importante do artigo. A hipótese dele é o seguinte, a heurística é o seguinte, que as classes de fundo, as classes que correspondem ao fundo, aquelas âncoras que correspondem ao fundo, são mais fáceis de classificar do que objetos. Então ele está supondo aqui que durante a aprendizagem, muito rapidamente ele vai conseguir classificar que é fundo, certo? E esses caras vão ter uma probabilidade muito alta, sempre muito alta, ele vai errar pouco, e as probabilidades vão cair nessa faixa aí, lá para o final. Certo? Então as probabilidades que o classificador vai retornar quando uma âncora corresponde ao fundo vão ser altas, e com isso a punição vai ser muito baixa, o valor da função de perda vai ser muito pequeno, o gradiente vai ser muito pequeno, e a influência do fundo já não vai ser mais tão importante. Então você está compensando aquela quantidade muito grande de exemplos de fundo, né, com uma punição muito menor, né, com um valor de função de perda muito menor para esses caras do fundo, né, para as âncoras que estão no fundo. Então, se essa heurística realmente, nos casos em que essa heurística vale, o RetinaNet ajuda, né, a você melhorar a acurácia, né, do seu classificador. E consegue melhorar o desempenho, né, do seu classificador. Não só a acurácia, como também a revocação também. Ó. E no artigo eles fazem os experimentos lá e conseguem bater o YOLO, né, usando isso aqui. E mais algumas outras ideias, na verdade, tem várias outras coisas nesse artigo, mas a novidade mesmo é essa função, essa que ele chama de perda focal, focal loss. Essa que é a grande contribuição desse artigo. O restante, na verdade, ele reaproveita outras arquiteturas existentes, tem alguma coisa lá na inicialização dos pesos também, que é uma contribuição, mas o centro da RetinaNet, né, para você poder entender, é isso aqui. Então é isso, pessoal. Até a próxima.